Eu sou Bel Santos Maier, educadora social por escolha. Eu, desde os 14 anos, escolhi ser alfabetizadora, escolhi fazer do meu território um espaço de aprendizagem, um espaço de acesso para outras mulheres. Eu estou aqui num painel que fala da força das mães, uma força que mobiliza. E eu não sou mãe, eu sou neta, filha, irmã, tia, vizinha, e aprendi com a força das mães a importância que a educação tem. Venho de uma família em que minha mãe foi uma das mulheres que cuidou da casa de outras mulheres, dos filhos de outras mulheres, e fez isso da melhor forma que ela pôde. Mas ela desejou que as suas filhas pudessem, pela educação, fazer outras escolhas e que a escola estivessem nas nossas escolhas. E isso deu muito certo porque eu tenho percebido o quanto as mulheres das áreas periféricas, mulheres negras como eu, têm escolhido fazer o que elas podem para que suas filhas escolham a educação. Não é à toa que nós, mulheres negras, estudamos 4 vezes mais que as nossas mães. E nessas escolhas, eu pude sair do Brasil em um determinado momento, por ser educadora social, eu recebi uma bolsa de estudos e eu tenho dito que foi o momento em que eu mais conheci o Brasil, como se eu pudesse ter me suspendido num labirinto e olhar para as tramas, para os saberes, para a força que a nossa comunidade tem. E essa força veio das mulheres. Foi estudando na Itália que eu pude conhecer mais a fundo o pensamento de Paulo Freire, um pensamento que já estava na minha história, que era: a realidade é a primeira leitura que a gente faz, mas ela é também o caminho para a leitura da palavra. E na volta para o Brasil, em 97, eu encontrei o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, uma organização que já trabalhava com o letramento para os direitos humanos. O IBEAC sempre apostou que os direitos humanos deveria ser a lupa para olhar a realidade. Como é que um documento construído logo após a barbárie da Segunda Guerra Mundial, em 1948, um documento que dizia o que não poderia faltar para nenhum homem, para nenhuma mulher, ainda era tão pouco conhecido. E com o IBA que eu pude viajar por todo o norte do Brasil, carregando a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira e todos os documentos que traziam esse marco legal do direito para comunidades ribeirinhas, para promotores e defensores de direitos humanos, educadores sociais, jovens. E quem a gente mais encontrou sempre foram as mulheres. Como é que as mulheres, né, nós que somos sempre acusadas de ser fofoqueiras, mas a boa fofoca que a gente faz é a fofoca da esperança, a fofoca do direito, a fofoca da mobilização. Olha só a política de creches e de educação que nós temos no país, são as mulheres que conseguiram levar essa pauta. E as mulheres estiveram aí sempre presente, nos ensinando, as mulheres e as mães principalmente, as mães, essas mães da maternagem, né, que como eu, algumas delas não têm filhos, mas que conseguem trazer para debaixo do seu ninho, trazer para o seu colo, todos aqueles que se sentem filhos e filhas, às vezes com medo, com inseguranças. E faz 10 anos, 11 anos que com o IBEAC nós juntamos outras jovens mulheres no extremo sul da cidade de São Paulo, a 50 quilômetros da capital, numa área rural que não tinha nenhuma biblioteca e que estava lá aquela comunidade mobilizada, fazendo o melhor que ela pode. É uma reserva de Mata Atlântica na cidade de São Paulo, e isso se deve também
às mulheres que continuam ali plantando. Tem uma liderança indígena, a Dierá, aqui na cidade de São Paulo, que faz parte dessas mulheres que fazem a vida permanecer. E foi ali, em Parelheiros, que nós, de novo, pegamos a lupa dos direitos humanos para olhar para a realidade. E num grupo cheio de jovens mulheres, elas desejavam reabrir a biblioteca da escola. E a gente falou, olha, dá para a gente fazer uma coisa mais bacana ainda. Vamos abrir a nossa biblioteca, uma biblioteca que cabe todo mundo, que cabe quem está na escola e quem não está, que cabe quem sabe ler e quem não sabe ler também. E foi assim que a gente criou uma biblioteca dentro de uma unidade de saúde. Depois, essa biblioteca precisou sair para dar lugar para um dentista, foi parar no cemitério, e o cemitério, que poderia ser um lugar de morte, virou lugar de vida. Ali, aquelas jovens passam a escutar a sua comunidade, a ler, fazer o que Paulo Freire nos ensinou, que era levar também a palavra. Ali a gente conheceu várias autoras, mas também a gente ouviu as narrativas das mães e mulheres daquele território. E nós organizamos juntas as Sementeiras de Direitos, que foi um grupo que tinha como esse compromisso mulheres que conheciam o seu direito e fofocavam para outras, semeavam esses direitos com outras mulheres. A gente aprendeu ali que a gente não precisa ter vergonha do jeito que a gente fala, que a nossa fala, ela nos carregou até aqui, que a gente não tem que ter vergonha da nossa mãe que não estudou, porque foi a nossa mãe que preparou o chazinho, a sopinha, que nos fez companhia para que a gente pudesse continuar estudando e estar aqui, num evento como esse, falando da trajetória de outras mulheres. E esse grupo, as Sementeiras de Direitos, elas começaram a trazer as dificuldades, os desafios da escola, os desafios dos serviços de saúde, da segurança. Não há uma política que sozinha consiga dar conta das necessidades que as mulheres têm. Então, são as mulheres que conseguem, por seus movimentos, ir articulando educação, saúde, cultura, a valorização do território, o plantio, a alimentação saudável. E são essas mulheres que se juntam para se socorrer nos momentos de dificuldade. Nós criamos, há 5 anos atrás, um grupo de WhatsApp dessas sementeiras, e ali elas começaram a trocar os medos que tinham de uma gravidez ainda muito jovem, o medo que tinha das situações de violência vividas em casa, e era uma coisa impressionante ver as trocas entre essas mulheres. E há 3 anos atrás, o IBEAC se juntou com outro parceiro, o CPCD, o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que já tinha no Maranhão organizado um grupo de mulheres também, de mulheres que fortalecem e mobilizam outras mulheres. E esse encontro, IBEAC e CPCD, há 3 anos, deu origem a um grupo, na verdade, mais que dar origem, é fortalecer um grupo de mães mobilizadoras. Quem são elas? Essas mães mobilizadoras de Parelheiros, elas estão ali, organizadas em 6 bairros daquele distrito, e elas fazem uma coisa maravilhosa, que é o encontro olho no olho. Porque o que a gente precisa, muitas vezes, não é uma solução para o problema que a gente tem. A gente quer alguém que escute a gente. Porque nem sempre a gente encontra quem consiga escutar aquilo que a gente tem para dizer. Então, elas fazem a visita olho no olho, elas ajudam a localizar, marcar as casas onde há bebês, onde há bebês e mulheres grávidas, para que toda a comunidade, toda a aldeia se sinta responsável em garantir o conforto daquela mulher e daquele bebê, não fazendo barulho fora de hora. Essas mulheres, nesse momento da pandemia, preocupadas porque quase 20% apenas dos jovens e das crianças conseguiram acesso à conexão, elas rapidamente criaram estratégias para fortalecer as outras mães, para acompanhar as crianças,
começaram a entregar atividades, mobilizaram um movimento, pão, proteção e poesia, para que a comida chegasse em quem não tinha, para que a proteção para a higiene corporal, para a higiene da casa e também a proteção para situações de violência que aumentou nesse momento da pandemia chegasse a essas mulheres, e muita poesia, porque a literatura, a arte é aquilo que nos ajuda a encontrar palavras para dizer o que a gente está sentindo e também desenhar onde é que a gente quer chegar. Hoje, essas mães mobilizadoras estão lá com as suas ações, olho no olho, com a flor de mãe para controlar as mamadas dos bebês, com a casa do meio do caminho, que é uma casa ao lado da maternidade, para acolher as mães e as puérperas que têm os bebês hospitalizados, com as ruas adotadas, que no momento a gente não pode ir para a rua. Então, qual é a rua que elas criaram? É a rua pelas tecnologias, pelas redes sociais, elas se falam todos os dias, enviam músicas, enviam textos. Então, o que a gente tem visto, né, a mãe é essa força mobilizadora que não deixa nenhuma mãe, nenhuma mulher ficar sozinha. Então, hoje a gente tem aí desenvolvido essa grande tecnologia, que é a tecnologia do afeto, do encontro, da companhia. Isolamento não pode significar abandono nunca. E, para finalizar, eu aprendi com Angela Davis que cada vez que uma mulher negra se movimenta, quando ela sai do lugar, quando ela rompe o destino que lhe foi imposto, ela movimenta o mundo. E eu posso afirmar que quando nós apoiamos mães com a força que elas têm, o mundo nunca mais é o mesmo. O mundo daquela mulher e das outras mulheres que a encontraram. Quero agradecer a escuta de vocês, essa oportunidade de ser porta-voz das mães que têm força e nos mobilizam. Qual